Olá pessoal, sejam bem-vindos à sexta edição do Meeting Office, com patrocínio da Cavalete. Hoje nós temos a convidada aqui, a arquiteta Thaís Trentin, da Workplace Arquitetura. Thaís, seja bem-vindo, obrigado pelo aceite em participar do programa. Eu que agradeço, super obrigada. Obrigado por ter vindo. Para a gente iniciar, eu vou pedir para você contar um pouco sobre a sua trajetória. É um bom começo. Eu acho que para eu resumir minha trajetória, primeiro, eu resumo ela em uma frase, né, que eu construí ao longo dela, que é o ambiente devolve. E para eu chegar nesse ambiente devolve, né, eu começo, né, fazendo a escolha em cursar arquitetura. E por que arquitetura? Porque a arquitetura, além de ter, né, um cunho estético muito aguçado, também era uma questão de não ter rotina. Cada projeto é um projeto, cada projeto tem o seu time. Então isso me fascinou para que, de fato, eu fizesse essa opção. Eu sou formada já há bastante tempo, né? Esse ano eu completo 25 anos de formada. Olhava só para a parte de projetos, que é a 2PRB. Projetos muito naquela época para bancos, né? Então eu trabalhei com quase todos os bancos, estagiária, claro, né? Começando a ter acesso ali aos projetos. Depois eu trabalhei na ProInstall, que foi o meu primeiro emprego formal, vamos dizer assim, na arquitetura. A ProInstall, até então, ali era uma referência, né? Um dos escritórios pioneiros. Participei de diversos projetos, trabalhei ali quase 4 anos. E aí eu passo por gerenciadora, eu já fui facilities também, eu já sentei nessa cadeira para entender qual é a dor de quem que a gente atende. Tive o desafio de desenvolver um departamento, né, uma área de arquitetura dentro de uma empresa que tinha um cunho muito mais comercial, que olhava a obra, né, como uma questão mais comercial, mas que não tinha uma área técnica. E aí eu fui convidada para desenvolver. Então eu desenvolvi toda uma área de arquitetura dentro dessa empresa e isso foi até 2008, onde eu tomo a decisão de começar a empreender dentro desse universo. Abro meu primeiro escritório de arquitetura, que foi até 2018 e desde 2018, então eu resolvi ali seguir com a Workplace, né? Então, e a Workplace ela traduz de fato tudo aquilo que eu acredito, toda a minha energia e meu potencial para que a gente realmente possa transformar as pessoas através do Workplace e fazer com que, de fato, o ambiente devolva na vida delas. Mas voltando lá atrás, quando você soube que você queria ser arquiteta? Quando eu soube, eu sempre pensei, né, e olhando para a história do Niemeyer, que ele foi fazer a faculdade com 27 anos, eu falei, gente, idade perfeita. Já está mais maduro, você já entende o que você quer da sua vida. A gente toma uma decisão muito jovem, né? E claro que a arquitetura não foi minha única opção. Eu tive 4 opções, né? Até então eu tinha uma relação muito forte com esportes, jogava, né, time do colégio, enfim, time do clube. Então eu tinha um viés para querer fazer educação física. Eu venho de uma família onde eu sou a irmã mais nova, tenho uma irmã mais velha que fez marketing. E sempre foi muito estudiosa, então sempre foi uma grande referência para mim. Eu falava, poxa, marketing acho que não, mas pelo menos eu vou num ADM ali com ênfase em marketing, se nada der certo. E eu também tinha uma relação com amigas, né, do colégio que estavam e foram e seguem esse caminho, essa jornada que é o direito, né? Então eu prestei 4 faculdades e a arquitetura me chamou a atenção porque eu fui fazer cursinho, né, no último ano ali do colegial, a época colegial, não era ensino médio. E eu conheci uma pessoa e essa pessoa trabalhava na KPMG, né, numa auditoria, enfim, mas ela falava assim, eu faço LA. Eu falava, o que é LA? Linguagem arquitetônica. Que tinha lá uma aula específica no cursinho. E aí eu comecei, naquela época tinha o guia do estudante, né? Então eu fui entender, fui estudar. Eu falei, poxa, a arquitetura pode ser um caminho. E eu sempre amei receber aqueles panfletos que até hoje são distribuídos nos faróis, né, nos semáforos, que tem as plantinhas de apartamento, das casas. Aquilo sempre me encantou, né? E assim, eu tenho, né, o meu avô foi pedreiro a vida inteira, construtor, né? E eu sou a neta que honro aí que segue o legado. Esse legado dele. Né? Então, acho que já tinha essa referência dentro de casa, claro que não tão aflorado, né? Mas a arquitetura ela veio por isso, e principalmente porque eu sou uma pessoa muito dinâmica. Eu falava, nossa, o direito tem uma morosidade, uma educação física, às vezes um tempo útil, porque você tinha, né? Claro. Sua vitalidade para ser jogador, enfim, mas depois você passa uma área mais técnica.
E aí eu entendi que a arquitetura, ela realmente seria uma opção, né? E cursando a faculdade, claro, por diversas vezes, não é uma faculdade fácil, eu pensei em desistir. Mas desistir não é uma opção para mim. Então eu falei, eu vou até o fim. E entendendo, né, que eu chegaria até o fim e desse fim eu entenderia o que eu faria depois. Mas aí eu me apaixonei ao longo da jornada e entendi realmente que era isso que... Em 2018 você começou com o escritório? Eu comecei com o meu próprio escritório. Com o teu próprio escritório? Não, 2018 a Workplace. Eu comecei em 2008. 2008 e 2018. Com outro escritório. E como é que você chegou no corporativo, na arquitetura corporativa? Porque você passou uma jornada, você fez teve uma jornada, né, sua trajetória. Dentro disso você passou por facilities também, né? Também. Na verdade, assim, quando eu tive uma situação familiar, meu pai ficou doente, então eu tive que começar a trabalhar mais cedo. Não dava simplesmente só para ser um estágio não remunerado. Ele precisava ser remunerado, porque senão não ia conseguir, de fato, contribuir para que eu pudesse estudar. Então eu comecei trabalhando numa empresa de telemarketing, porque eu precisava trabalhar, e ali foi meu primeiro contato. Porque toda sexta-feira vinham os layouts, né? Então, na área que eu estava, sempre vinha alguém com uma planta para entender como é que mudava, e a gente chegava segunda-feira, aquilo estava transformado. Eu falava, nossa, mas como é que eles conseguem fazer isso? Então, ali começou um primeiro contato. Eu trabalhei, meu primeiro estágio foi numa empresa de revestimento cerâmico, e ali eu conheci uma pessoa que tinha feito estágio na 2PRB. Então, eu fiquei, o estágio, à época, eram 6 meses, enfim, aí eu finalizei o estágio, ela falou, olha, acho que você tem um potencial, posso ver se elas estão precisando de estagiário, e à época estava. E aí eu fui trabalhar com elas, e ali eu comecei, o ano era 1998, e ali eu comecei a trabalhar nesse escritório, comecei a trabalhar com os projetos, entendendo que realmente para mim era um mundo fascinante, que cada vez eu queria saber mais, me aprofundar mais, estudar mais sobre. E quando eu me formo, em 2000, aí meu primeiro emprego, de fato, foi a ProInstall. Mas quando eu fui fazer esse estágio, né, pela arquitetura, eu tinha duas opções. Ou eu seguiria com elas, seria um mercado de arquitetura corporativa, ou eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto dentro da TV Cultura. Eles tinham a Ilha Rá-Tim-Bum, que era um sucesso, o Castelo Rá-Tim-Bum, e eles tinham um projeto que era a Ilha Rá-Tim-Bum. E aí eu ia para trabalhar como estagiária nesse projeto, que acabou depois não evoluindo. E aí eu tinha uma dualidade. Eu ia seguir a cenografia, que era algo do meu coração, para a arquitetura, ou eu ia entender o business da arquitetura, né? Então eu fui para a arquitetura corporativa. Você falou também há pouco comigo sobre uma experiência que você teve na Madeirense, com a Madeirense. Sim. E como é que foi essa história? Na verdade, eu estava comentando com você que assim, uma das coisas que eu mais sinto falta hoje, dentro da faculdade de arquitetura, na grade, é ter de fato uma matéria dedicada à arquitetura corporativa. E eu tive a honra de ter. No terceiro ano, eu tive um semestre de arquitetura corporativa. Só que ali é assim, desenhe um pavimento tipo e faça o projeto de interiores. Sem entender normativas, referências técnicas, mas era uma pesquisa, era um movimento embrionário, né, para que a gente pudesse ter acesso. À época eu era assinante da revista Projeto e ali eu via, né, muitas propagandas, algumas matérias, então eu fui me aprofundar um pouco mais. E aí eu cheguei na Madeirense, que naquele momento ela era realmente uma grande força da nossa indústria moveleira. Depois de um tempo já formada, enfim, eu consegui fazer uma visita à fábrica, entender um pouco melhor e resgatar tudo aquilo que eu tinha aprendido. Mas a Madeirense, ela foi uma referência inicial. E aí depois cheguei na Forma Giroflex, na época. E aí quando eu trabalhei na ProInstall, a Forma fazia diversos eventos, né, que... Enfim, eram eventos de referência, porque tinham poucos eventos no nosso setor e a gente acabava olhando eles como... Acho que a forma até pela questão de design, né? Com apoio, sim, sem dúvida. E a gente tem que lembrar, na época, o ícone da área de arquitetura corporativa era o Tomás Berlanga, que trabalhava amigo na Madeirense e que foi o precursor da área de arquitetura corporativa. Você chegou a conhecer o Tomás Berlanga, não? Conheci ele era ele como né? referência, mas não tive a oportunidade de conversar, enfim, como uma referência de design. Até deixar registrado uma homenagem ao Tomás Berlanga, porque foi... O precursor já é falecido hoje, né? Mas foi uma pessoa com quem eu tive contato também.
desenhou várias linhas de imobiliários, né? Então, uma pessoa que não teve a oportunidade de participar com a gente do programa, né, Onaga? Exatamente. Ele faleceu antes, mas foi uma ícone aí no segmento, né, do corporativo, né? Continua sendo uma referência, Sim, né? Continua sendo. Mas continua sendo referência. E como foi a questão de facilities na sua vida dentro, trabalhar do outro lado da mesa, né? Olha, aí eu consigo ter uma leitura melhor com... Você estava em qual empresa na época? Na Globo. Na Globo. E foi muito interessante a experiência. Não foi uma experiência tão longa, né? Eu fiquei lá 8 meses. Mas foi muito importante para eu poder entender efetivamente o operacional, né? Porque às vezes a gente recebe a demanda do Facilities, mas o filtro é diferente quando você não tem experiência. Né? Você não consegue direcionar, não consegue contribuir de uma forma mais genuína para que de fato ele consiga atingir o objetivo. Recentemente eu tive no congresso da Abrafac e trouxe um ponto que, por já ter estado nesse lado, o Facilities ele tem que ser uma pessoa estratégica, ele tem que fazer parte da estratégia da companhia, porque ele cuida do ambiente. O ambiente, né, ele cuida do ambiente para o ambiente cuidar das pessoas. Então, assim, o ambiente ele tem que ser uma ferramenta, né? Ele tem que ser um benefício, ele é, para mim, o salário emocional dentro das companhias. E o Facilities ele tem que tomar posse que ele é quem lidera isso dentro da empresa. Então, quando ele chega, né, numa mesa para um planejamento estratégico, para um BP, é entender o que a gente precisa fazer para o nosso ambiente, para que o nosso turnover diminua, para que o engajamento seja melhor, né, para que a gente possa ter uma atração e uma retenção de talentos. Então, eu olho isso sempre, olhei como uma questão muito estratégica. Então, estar deste lado me deu esse aprendizado, essa clareza, né, e essa vivência, né, de entender que como empresa de arquitetura, como é que eu posso prover a solução. Né? Porque... A gente fala muito de Facilities também, né? Até porque no passado o Facilities não se identificava como Facilities. Sim. E esses últimos 15, 20 anos, né? Acho que desde o surgimento da Abrafac, né? A Abrafac, para quem não sabe, é a Associação Brasileira de Facilities Manager aqui no Brasil, né? Então, esse movimento começou uns 20 anos atrás, eu fiz parte até das primeiras reuniões, enfim, a gente vem acompanhando isso desde o início. Eu percebo que hoje ele está se tornando mais estratégico, independente de estar numa operação, mas também vai muito da personalidade do profissional que está ali ocupando, né? E da cultura da empresa, em permitir que seja. Sem dúvida. Né? Mas acho que esse é um movimento que vem ganhando força, né? Principalmente com a Abrafac e outros tantos grupos aí que participam do movimento, justamente para evidenciar mais esse profissional, para reconhecê-lo nesse lugar e, obviamente, a pessoa que está lá, né, se posicionar como para que as coisas aconteçam de uma forma diferente, né? Que a contribuição realmente ela venha num olhar muito mais estratégico do que só no operacional. De forma geral, como é que você vê o relacionamento dos escritórios de arquitetura com Facilities? Olha, eu acho que esse movimento ele é um ecossistema, né? Então, eu entendo que hoje os escritórios de arquitetura entendem e validam esse profissional, né? Porque é, por muitas vezes, a nossa interface com a empresa. Né? Eu sempre brinquei ali com o Naga, falei, hoje nós vamos falar de pessoas, que é o que eu mais gosto de falar, porque as pessoas elas estão no centro dos nossos projetos. E o Facilities, por muitas vezes, ele está no guarda-chuva de quem faz gestão de pessoas, né? E precisa estar. Né? Eu não acho que o Facilities tem que estar no guarda-chuva de quem faz suprimento, supply. Né? Ele tem que estar nesse olhar mais humano, né? De como é que o ambiente vai cuidar dessas pessoas para, de fato, entender como é que ela vai devolver isso para a companhia, que no fim do dia, óbvio, que quer entender performance, lucratividade. Então, eu acho que com todos esses movimentos amplificando, né, esse profissional, né, agora com o reconhecimento oficial do registro deles. Que saiu ano passado, né? Acho que foi 23, final de 23, exato, porque a gente está no comecinho de 25, mas 23. Então, assim, eu acho que isso vem tomando uma forma maior e eu acho que o reconhecimento, ele vem dos dois lados, né? O quanto o escritório, a empresa de arquitetura pode atuar mais próximo, mas também o quanto eles podem se apoiar mais em nós e com isso a gente construir juntos,
essa história. E com a área de pessoas, como é que é a conversa? Como é que você conversa com a RH, por exemplo? Justamente trazendo isso, né? A gente tem um movimento que a gente começou a desenvolver o ano passado, que ele chama Happy and Work, né? Que é justamente a gente buscar a felicidade através da ferramenta que é o ambiente de trabalho. E ele é composto por uma tríade, né? Onde a gente tem, né, uma pessoa, um profissional que olha para pessoas, né, através de uma metodologia proprietária. A gente analisa a população desta empresa, né? Porque cada empresa tem a sua população. Sim. E através disso eu acesso para que eu projete melhor, para que essas pessoas tenham, né, de fato, parte das pessoas, uma adesão e uma performance maior. E a gente mensura isso com dados através de uma outra empresa parceira, né? Então, eu mensuro o início, né, do como ela está e depois de ter passado por essa jornada, o que a gente está entregando de efetividade, de assertividade, né, de impacto em produtividade também. Depois que você entrega, depois de um tempo que as pessoas começam a trabalhar no ambiente novo. Exatamente, tá. Exatamente. Então, assim, qual que é a nossa interação com o RH, voltando à tua pergunta? É justamente essa, né? Porque o RH, ele está ali para cuidar das pessoas. Ontem eu estive na visita com um dos nossos clientes e estava, né, toda a diretoria, né, toda a vice-presidência de recursos humanos. E eu falei, que bacana, isso brilha meus olhos, porque realmente eles precisam entender aquilo que a gente está construindo e aquilo que a gente vai entregar como impacto para os colaboradores. E eles são os líderes dentro da companhia, da instituição, para falar sobre pessoas, o quanto a gente pode fazer mais por eles, né, o que a gente pode entregar de melhor, porque não é só a cobrança, né? A cobrança ela vai vir naturalmente, claro. A gente trabalha no mundo corporativo, mas como você dá essas ferramentas, né, para que de fato ela te devolva sem existir essa cobrança, né, que seja uma coisa mais natural e mais fluida. Então essa conversa com o RH ela tem sido muito positiva, porque eles entendem que de fato, inclusive ano passado a gente esteve numa feira dedicada a RH com um stand para dizer, olha, né, a gente quer falar de pessoas, sobre o seu ambiente, como o ambiente ele pode ser um ponto estratégico dentro do seu planejamento, né, dentro da corporação. Então, a gente tem levantado essa bandeira e tem sido bem aceito, a gente tem evoluído cada vez mais com essas conversas, para que realmente não seja algo apartado, né? Eu olho só para o operacional de um ambiente? Não. Eu olho realmente como ele vai impactar as pessoas. Eu acho que essa questão, né, antigamente a gente não tinha ferramentas, era muito... não era palpável dados, né? Era muito... achômetro, né? Exato, exatamente. Hoje as ferramentas que a gente tem de tecnologia, elas conseguem realmente trazer uma realidade do que está acontecendo dentro do ambiente, né? Eu acho que o mais importante, Gustavo, assim, quando a gente traz a tecnologia a nosso favor, é você poder sentar com o board, cada um vai legislar para a sua cadeira, Sim. né? Então o RH, óbvio, ele quer... tanto é que por muitas empresas já não estão usando essa terminologia, né? Já olham muito mais questão de pessoas e cultura. Por quê? Porque ele quer engajar, porque ele quer extrair o melhor, né? Ele quer fazer com que aquele seja o melhor time. Então, ele tem esse viés. Mas aí eu venho o CFO vai olhar números, vai falar, poxa, pra gente chegar no que você quer, tá distante do que eu posso investir. Aí vem TI. Aí você vem TI, porque quer embarcar toda a tecnologia possível, então às vezes o recurso que eu tenho para fazer um ambiente, eu preciso investir em tecnologia, cada um vai olhar para o seu ponto. Mas quando eu trago dados, contra fatos não há argumentos. É, né? Isso que eu ia te perguntar. E aí isso eu começo a trazer essas né? pessoas conosco, né? Porque a gente está aqui junto com a RH, de mãos dadas. Né? Porque a gente quer realmente construir esse impacto. Mas quando vêm os outros, eles começam a olhar, através de dados, a percepção que isso é real, que isso realmente não é um gasto, e sim um investimento em pessoas, em ambiente, na própria cultura da empresa, e que isso vai se pagar, né? Ao longo de um período, a gente também mensura isso dentro do projeto, a adesão ela fica mais fácil. E quando a gente coloca todo mundo na mesma página, né, a gente joga como um time para atingir um objetivo comum, que é deixar aquela empresa que ela vai sair do ponto A e vai chegar no B, né, e ela vai tracionar. Então, é usar a arquitetura como uma ferramenta do business. A seu favor. Né? Exatamente. Isso você faz em todos os projetos e as empresas não pedem, assim, faz parte do teu projeto ter essa pesquisa depois. Na verdade, a gente...
Depende muito do tamanho e do tempo, Claro. né? Às vezes a gente tem um tempo que é realmente muito dinâmico e por mais que a gente seja uma empresa dinâmica, vai depender muito, mas eu sempre vou falar sobre, né? Porque às vezes a pessoa ali, ela tem um tempo a mais, ela vai dar 2, 3, vai voltar 2, 3 casas e vai falar, não, acho que faz sentido para o meu negócio, vamos começar lá de trás. E às vezes não, então como é que eu posso trazer pinceladas disso tudo para que de alguma forma ainda consiga fazer algo diferente, né? Que não seja simplesmente um layout, né? Mas esse falar sobre foi uma porta de entrada para fazerem obras fora do país? Com certeza, com certeza, com certeza. Hoje a Workplace, né, ela está se consolidando aqui dentro da atuação. Nós estamos, nossa sede é em São Paulo, a gente atende o Brasil todo. E por que a gente atende o Brasil todo? Porque eu também, né, viajo bastante e entendo que São Paulo acaba sendo uma referência sempre para o Brasil, em todos os quesitos. E o que a gente consegue ter, a gente tem uma concentração de muitos bons escritórios de arquitetura aqui, mas que não chegam, né, na dimensão que o Brasil é. Então, sim, a gente hoje está com um projeto no Mato Grosso, no Maranhão, também no Sul, enfim, na região central. Você teve na Argentina, né? Exatamente. Ano e aí passado, a gente entendeu que atendendo os nossos clientes, a gente precisava amplificar um pouco mais isso. Então a gente esteve em 22 e 23 na Argentina, realizando 2 projetos para um cliente nosso aqui. Agora, 24, eu estive na Colômbia, também trabalhando para um outro cliente. E a gente está agora indo para Nova York, agora em março. Que beleza, para parabéns. atender mais um cliente nosso aqui. E como é que é fazer projeto e executar fora do Brasil? Um desafio gigante. Imagino eu, porque aqui é difícil, imagino. Mas eu acho que é um aprendizado, né? Uma troca. Você lá, nós de fato somos projetistas e gerenciamos os nossos projetos. Claro. Né? A gente acaba usando mão de obra local, até por uma logística, enfim, né? Para que as coisas se acomodem ali e sejam mais fáceis para o fim do projeto, né? Para o cliente em si. Mas é um desafio porque a gente tem um modus operandi de fazer no Brasil e cada país tem o seu. E é uma troca, né? Então eu aprendi muito, né, nesses processos que eu estive, porque aí eu mesma vou muito próxima, a gente tem, né, um engenheiro nosso que é a Latam e que nos apoia também nesses desafios, mas eu sou muito presente nessas obras. E é uma troca, né, da gente mostrar como nós fazemos, entender como eles fazem, como que a gente pode fazer juntos o melhor para o nosso cliente. E fora as multinacionais, é muito diferente o projeto da Colômbia, por exemplo, de São Paulo, fora as multinacionais? Não, porque assim, o projeto da Colômbia especificamente, ele é uma empresa brasileira que está presente em muitos países. Então é levar nosso DNA mesmo, né? Então para o projeto em si, o desenvolvimento ele é mais fácil, porque tem que estar dentro do guide, de um DNA, de um guide de algo que foi desenvolvido e conceituado aqui. Mas quando é uma multinacional, né, como é o caso dos projetos da Argentina, aí a gente tem um padrão. Tem um padrão, tem que seguir, e aí tem que fazer uma adaptação, porque assim, a Argentina, quando nós fomos, não era a economia que está agora, né? Hoje o peso está muito mais estabilizado e de uma forma diferente do que o real. Então ali eu tinha uma questão de importar produtos, porque eu tinha que trabalhar com estoque local, né? Importar produtos não chegaria no prazo do projeto. Eles trabalham com outras marcas, outros acessos. Então, assim, aprendizados realmente, né? Aprendizados. Inclusive, uns fornecedores de lá a gente trouxe para fazer parte do nosso projeto, da nossa própria casa. E nos Estados Unidos, você já pode falar alguma coisa desse projeto dos Estados Unidos? Posso. Na verdade, é um projeto que o dono da empresa é brasileiro, né? Então, ele desenvolveu o negócio lá. Aí ele fez o escritório aqui, nós fizemos o escritório deles, e aí ele gostou tanto do trabalho que agora ele quer adequar, né, a matriz, que fica em Nova York, para o projeto que a gente desenvolveu aqui. Então a gente está bem numa expectativa, porque é um projeto bacana, enfim, um local... um produto diferenciado, né? Exato. Tudo bem. Então em breve a gente vai estar também divulgando É um piloto para depois expandir para as outras... Acredito
acredito que outros sim, porque países, assim, o produto dele tem uma entrada muito bacana, assim, é um produto de excelente qualidade, tanto é que é algo que não se tinha tanto nos Estados Unidos, que é difícil, né, porque é um país que tem tantas coisas, e ele realmente conseguiu ter uma adesão, assim, ao produto bem impactante. Criativo, então, né? Um muito. brasileiro, uma indústria brasileira. Levando, né, o nosso design brasileiro, e ampliando, né, isso para outros lugares também. Com certeza, trabalha bastante com exportação, então em breve ele já comentou que ele quer ter um ponto ali na Europa, na Ásia, então talvez a gente chegue lá também. E bom. Como você enxerga hoje o mercado da arquitetura corporativa aqui no Brasil? Somente pós-pandemia, né? Que um baita potencial, assim, meus olhinhos brilham quando fala de workplace, porque eu acho que a gente realmente, eu já estou nesse mercado há muito tempo, né, então, e sempre fui uma pessoa que analisa muito o mercado desde sempre. Eu acho que não dá pra gente fazer mais do mesmo, né, eu acho que o mundo mudou, alguns acreditam mais nisso, outros menos, mas a gente projeta para uma nova geração. Hoje a gente trabalha, né, com projetos que eu possa ter. A gente analisa também muito, existe um movimento dentro do Workplace que se chama Workplace Trends, né? Então todo comecinho de ano a gente olha para o comportamento de consumo do Brasil e do mundo, né? O que faz a gente avaliar que eu tenho até 5 gerações dentro do mesmo ambiente de trabalho. Onde eu tenho gerações que são seniors, né, que já estão ali caminhando talvez para uma desconexão, né, para uma aposentadoria, para um outro momento de vida, mas eu também tenho essa geração que está entrando nesse movimento e que muitas destas pessoas, elas vieram no começo da pandemia, então para elas o home office é do jogo. É do jogo, então, nasceu assim, exatamente, né? Por que mudar, né? Nunca vivenciou um presencial. Justamente. Né? E aí o conflito que eu vejo hoje, a grande parte é justamente, não é que eu super acredito e super acreditei no modelo híbrido, né? Eu acho que o híbrido funciona, eu acho que eu não trabalho com coisas radicais, né? Só isso ou só aquilo. Não, justamente. Acho que o híbrido funciona, mas ele funciona muito para um time que é mais sênior, né? Eu acho que as empresas elas têm percebido, e por isso que as Big Techs, que são as que fazem os maiores movimentos e que a gente acaba modelando e olhando como grandes referências, como Google, Amazon, agora JP Morgan, enfim, né, e tantas outras, revisitando o seu olhar 100% home office, muitas delas voltando a dizer agora é 100% presencial. Isso. Por conta da cultura. Eu acho que você ter uma cultura forte, ela se faz no presencial, principalmente quando você tem uma dimensão maior de empresa. Quando ela nasce já no online, quando ela tem, eu acho que é diferente, mas que também não é a grande maioria das empresas, né? A grande maioria das empresas ainda tem um modelo tradicional muito forte. Então eu acredito que é catequização, né? A gente precisa ter movimentos que façam com que a gente entenda que esse home office, sim, ele é produtivo e funcional, mas que ele se encaixa dentro de uma gestão diferente, né? Não dá simplesmente para eu falar só uma coisa ou só outra coisa, a gente precisa construir juntos. E o que eu sinto, né, dessa nova geração que está chegando no mercado é essa questão de como construir juntos. Eles não têm essa referência, né? Então, por isso, assim, para mim o mercado da arquitetura corporativa ele está num potencial gigante porque é trazer essa conversa, é trazer essa fala, é trazer essas pessoas para esse lugar para que a gente realmente possa construir juntos. Você vem se tornando uma especialista em pessoas. Sim, gosto de me colocar nesse lugar. Me conta até um pouco mais disso, né? Porque você tem que fazer muitos estudos, né? Eu sei que você participa de vários eventos, G4. Exato. Isso também acaba criando... Você teve uma guinada para a gestão, né? Exato. Foi a sua irmã que deu um puxão de orelha, não foi? Também. Mas isso que você estava falando de idades diferentes dentro do mesmo ambiente, como é que você consegue solucionar o bom convívio de várias gerações? Porque são pessoas, né? São pessoas, E cada pessoa são muito diferentes. Então vamos falar primeiro aqui e depois sobre gestão. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Quando eu trago gerações, aquilo que te faz sentido
pode me fazer sentido também, parcialmente, mas para a geração que está aqui já não vai fazer sentido. Né? Uhum. Então, eu preciso ter espaços que acolham. Né? Então, eu olhava muito na questão da pandemia e já pensando, o que vai ser essa volta? O que vai ser essa volta? Essa volta não é um staff convencional, somente. Sim, eu também preciso dele. E a gente tem um case muito emblemático para o Workplace, porque a gente desenvolve esse projeto 22 ali, já para sair da pandemia, mas uma empresa que no mês seguinte da pandemia mandou todo mundo para casa e devolveu o escritório. Né? No escritório que ainda não tinha a característica institucional deles, era um escritório que eles pegaram meio que pré-montado, não fizeram grandes alterações. O escritório, Só ocuparam, exato. Então, assim, era um escritório que tinha sido um escritório de advogados, então muita madeira escura, muito conservador, para uma empresa totalmente startup, de jovens, para fazer algo saudável, sucos. Então, né, uma coisa não conectava com a outra. Mas ok, entrou a pandemia, devolveram o espaço todos para casa. Entenderam que em 22 eles precisavam ter um espaço próprio, né, para falar sobre cultura, para reforçar sobre a missão da empresa, né, eles cresceram ao missão, longo da... visão e valores. Né, eles cresceram na pandemia e eles precisavam desse espaço. E aí, fui fazer a visita técnica. E aí eu fui junto com o CEO. E era um escritório não tão grande, então a gente entrava pelo meio do conjunto e aí eu acompanhei e eu falei, o que você deseja do seu novo escritório? Ele entrou e falou assim, eu quero que as pessoas olhem para a direita e para a esquerda, elas não entendam onde elas tenham que sentar, porque todo lugar é local de trabalho. Falei, é isso. Pronto. Isso é o futuro do trabalho para mim. Entendi. Muito bom, voltamos. E aí, né, como é que é esse escritório? Você chega por uma praça de acolhimento, ele tem uma laranjeira. Essa laranjeira para eles é um símbolo, né, que é onde ficam os valores, a missão, ficam dentro dessa laranjeira. É uma praça onde você tem um laboratório para fazer o suco, sendo a composição do que eles precisam aprovar como um produto novo, ou sendo você como usuário que chegou de bike, tem um lugar para você tomar banho, se trocar, bater seu suco e trabalhar. E aí eu acredito muito nisso. Então sim, eu tenho algumas estações de trabalho mais convencionais, mas eu tenho puffs, eu tenho arquibancada, eu tenho muitos espaços colaborativos, vários phone booths. Isso a gente está falando de 22, né? Então, esse espaço fez com que eu entendesse, né, e só confirmasse aquilo que de fato a gente começaria a viver a partir de então. Então, dessa forma eu acolho as gerações, né, que precisa de uma mesa com uma cadeira mais convencional, uma sala de reunião, mas também né, o jovem que trabalha de uma outra forma. E essa praça, ela acolhe todos. Se harmoniza com tudo. Ela acolhe todos. Então, eu acho muito essa questão da área de acolhimento, ela é importante, né? E uma das coisas, né, que me fez, então eu sou arquiteta de formação, hoje eu estou gestora, porque sim, houve o puxão da minha irmã no meio do caminho, dizendo que assim, você é muito técnica, né? As normativas estão em você, mas como é que você cuida das pessoas que trabalham com você? Eu sempre fui uma workaholic, né? Hoje a gente fala esse termo, acho que a nova geração não sabe nem o que é, se arrepia. Exato. E por muito tempo, até conversando com amigos, enfim, você ia fazer uma entrevista de trabalho e você falava, né, quais são os seus pontos fortes? Você falava, eu sou workaholic, era ótimo, hoje já não é tão assim. Hoje já não pega bem, né? Exatamente, a gente tem que reavaliar. Mas de fato eu sou uma workaholic, eu gosto muito do que eu faço, eu amo, né, de verdade o que eu faço. E eu entendi que, assim, isso desde sempre, até comentei com a Naga há pouco. Quando eu entrei no mundo da arquitetura corporativa, eu projeto para empresas. Eu não posso ser diferente do que eu projeto, para quem eu projeto. Então, eu trago muito a Workplace como uma empresa de arquitetura e não como um escritório de arquitetura. Né? Nesse exato momento, a gente está fazendo o nosso planejamento empresarial, né, com os meus heads e os meus embaixadores da empresa. É algo que eu não vejo outras empresas fazerem, mas porque isso é um valor para nós, né? E aí eu fui estudar gestão, né? E aí eu queria entender como. Eu sou uma pessoa... O como é uma palavrinha que está sempre me permeando aqui. De como eu poderia fazer diferente, de como eu poderia fazer melhor, de como eu conseguiria extrair mais das pessoas, né, do potencial que elas têm, como é que eu poderia desenvolvê-las melhor. Eu fui estudar gestão, então eu fui estudar
gestão de processos, eu fui estudar gestão estratégica, eu fui entender como é que eu ia me construir e me colocar aonde eu estou hoje, dentro da hierarquia e do legado que eu construo internamente. Quem que eu precisaria ter como uma linha de apoio para que dentro do que eu tracei ali como meta, como é que eu realmente chegaria ali. E de 2022 para 2023, a empresa realmente cresceu muito, né? Eu tracionei ela em 300%, em faturamento, em pessoas, em espaço, justamente aplicando gestão, que é o que eu vejo sendo aplicado nos clientes que a gente trabalha. Então, quando eu falo que eu preciso fazer uma imersão nesse cliente para entender a população, a audiência dele, para saber como é que eu vou acessar melhor essas pessoas através do projeto que eu vou desenvolver, mas é também entender onde é que nas metas dessa empresa, onde que eles querem chegar, porque, mais uma vez, o ambiente é uma ferramenta. Como é que eu faço parte, né, para alavancar essa empresa a chegar onde ela precisa. Mas você acha que as empresas têm mais, de forma mais bem definida, não digo em relação às metas, mas assim, em relação à cultura, por exemplo, que é um negócio que em muitas empresas existe a cultura do quadro, né? E existe a cultura real, né? Então, assim, esse descompasso ainda existe, assim, eu quero tal coisa. Muito. Eu acho que quanto mais você é consciente do seu papel, né? E acho que eu tenho um nível de consciência alto, né? Pelo tempo que eu venho me desenvolvendo. A gente é ferramenta. Então, é a mesma coisa, né? Nessa mesma reunião de ontem com os VPs, com o pessoal de RH desse projeto, eu precisava revisitar uma especificação de carpete. Não dá para eu levar 10, eu levo 2. E eu direciono, você quer A ou B, né? Então, esse é o direcionamento que faz parte também do nosso papel. Claro. Né? Porque, por muitas vezes, o cliente, aí eu vou dizer do cliente que consome arquitetura como um todo. O residencial, o comercial, o corporativo também, né? Eu acabei estou finalizando a construção da minha nova casa, então passei muito por isso, da dor do residencial também. Você precisa de direcionamento, nem sempre. E por isso que ele busca a ajuda de um profissional. E a gente tem que se colocar nesse papel. Né? Então, quando eu falo que a gente é parte estratégica, justamente, você já pensou, né? Eu levantei essa reflexão na Abrafac ano passado, assim, outubro, facilities. Já pensou o quão estratégico é a tua posição dentro do BP da empresa? Né? O BP está acontecendo agora. E aí eu senti aqueles olhinhos assim do tipo, não, nunca pensei. Olha que oportunidade. Né? Então acho que assim, é dar luz, efetivamente, onde a gente pode estar caminhando junto nessa jornada, de uma jornada de crescimento. E trazer, e aí sim, como empresária, né, como empreendedora, eu estou há mais de 2 anos no G4 Educação, fazendo parte de grupos de empresários, de todas as imersões que eles fizeram. E uma das mais incríveis, com certeza, é a gestão de pessoas. De entender como a gente pode usar o nosso conhecimento para que você entregue mais, né? Que não é um projeto da forma com que o cliente me pediu. Eu vou sempre trazer uma reflexão para ele. No final do dia, ele que toma a decisão, certeza, mas é muito mais fácil, dentro da mesa, ele ter todas as possibilidades, né? De eu trazer tecnicamente o que pode... qual é o impacto que você tem tecnicamente, qual é o impacto que você tem financeiro, qual é o impacto que você pode ter nas pessoas, o quanto você pode ser mais agregador. A decisão final é dele, mas pelo menos eu dei o leque, né? Então acho que essa é a nossa grande contribuição e por isso que a nossa comunicação ela vai nesse viés das pessoas, né? Porque eu posso ter um time mais técnico e somos, né? Mas no fim eu tô fazendo com que uma pessoa ocupe o espaço que eu estou projetando. Então é nela, é para ela. Esse aspecto, digamos assim, de uma certa forma de cuidar, né? De cuidador, até acho que você estava comentando isso recentemente. Você consegue passar esse mesmo espírito para quem trabalha na empresa, na tua empresa de arquitetura?
Quer dizer, é fazer esse... Dentro de casa. Dentro de casa. Né, de fazer com que as pessoas também tenham esse espírito, essa preocupação quando está com o cliente. Eu acho que... Nem acho, eu tenho certeza, né? E aí de alguém que discorde, né? Ah, sim. E aí de alguém que na verdade, assim, acho que a Workplace ela tem muito do meu DNA. E eu falo que a gente é pautado em 2 pilares. Primeiro é técnico, né? Então, vem a minha irmã novamente. Você é técnica, você é ótima, mas você não está olhando aqui para esse lado. E o outro lado que eu falo dos nossos pilares então um é técnico e o outro são atenção aos detalhes. Isso é um dos nossos valores. Isso é a Thaís, né? Eu sou detalhista, eu sou cuidadora, eu sou zelosa, né? Então, quando um novo colaborador chega, a última, eu estou ali na entrevista final, a minha pergunta quando eu valido e chancelo para que ele faça parte do time é: você quer se sentir amado? Aí a pessoa me olha assim, fala: amado? Porque aqui você vai se sentir cuidado. E sempre a experiência, eu faço que primeiro eles tenham a vivência para saber o que a gente tem que entregar para o nosso cliente. Então, a nossa nova casa, a gente já está na nossa 3ª casa. Nunca eles sabem do projeto. Primeiro eu fiz sozinha, a segunda fiz 90%. 4 pessoas que sabem do projeto ou tem mais gente? Essa última foram 4, porque a gente estava num time maior, mas os 2 primeiros ninguém sabia, só eu mesmo e os meus executores, né? Para que eles possam ser impactados, o que a gente entrega, né? A inauguração, o uou. A pessoa fala: uou, ela pensou nisso, olha que detalhe, olha que... Eles precisam passar por isso, senão eles não entendem aquilo que a gente tem que entregar. Então a nossa casa, ela é tão cuidada quanto o que a gente projeta, que a gente entrega. Né? Não posso dar menos para os meus do que aquilo que a gente entrega para os nossos. Então a Workplace é sobre isso. E você vem crescendo, vem novos projetos? Vem novos projetos, vem novas empresas. Novas empresas dentro, né? São novos Exato. projetos dentro da Workplace, Exato. né? Para onde isso está caminhando? Assim, se tem alguma novidade que você possa contar para a gente já de antemão? Com certeza. A Workplace, além de ter essa expansão, essa atuação nível nacional e também mais fortemente Latam, a gente está chegando nos Estados Unidos, mas enfim, o Latam ele acho que se conecta mais, porque por muitas vezes o facility que atua aqui ele é Latam, né? Sim. E ele fala: nossa, mas eu tenho essa dor, então vamos junto, né? Lá eu já entendi, eu já conheci parceiros, eu posso te ajudar, enfim. Como eu disse, a Workplace ela é uma empresa de arquitetura. A gente tem sim uma parte de conceituação, tem uma parte de planejamento e uma parte de gestão de obras dentro da Workplace. Mas eu entendi que o mercado precisava, né, até por solicitação dos nossos clientes, desse mesmo cuidado quando os projetos não são conceituados dentro de casa. Então, eu sempre falava: poxa, eu não vou executar algo que a gente não concebeu, né? Acho que não faz parte da estratégia do negócio. Mas a gente vem entendendo as demandas, né? E aí a gente, então, a partir desse ano, a gente está aqui trazendo a Worktech, que é a nossa construtora. Então a Worktech, ela nasce com o DNA da Workplace, justamente para cuidar dos projetos da mesma forma com que a gente cuida dos projetos do Workplace. Mas são projetos que não são conceituados por nós, né? A gente realmente interage como construtora. Vocês interagem com escritórios de arquitetura também? Sim, exato. Então, e aí a gente faz, né, assim, a gente já tem algumas obras sendo construídas por ela. É uma novidade realmente, assim, ela não tem ainda um site, ela não tem um Instagram, ela não tem essa comunicação, é uma comunicação com os nossos clientes, dos processos que a gente tem atuado, mas agora a gente realmente vai trabalhar ela melhor em 25, para que ela seja mais acessível. Bom, você sabe que a gente não pode cortar esse trecho do programa, entendeu? Então isso já está oficial aqui já dentro está oficializado. A gente começa o ano, né, falando aqui que hoje eu não sou mais só CEO da Workplace, mas também da Worktech. Também, muito bem. Sucesso para você na nova empreitada. Obrigada. E você está à frente dela também como gestora. Por hora sim, porque a gente está ainda construindo processos, né? Fazendo alinhamento de time, recrutando time, para que depois ela caminhe aí sozinha, mas por hora... Eu sei que você tem uma consultoria que acaba fazendo essa seleção, esse recrutamento, ajuda em planejamento. Exatamente. Que é Rodolfo Groh, um grande parceiro.
é o nosso conselheiro de pessoas e cultura, porque aí reforçando, né? Assim, eu acho que a cultura ela não pode estar na parede. A missão e valores, por muitas vezes está ali, os colaboradores passam por ela. Se você falar, qual que é? Ninguém sabe te responder. Então, para mim, cultura é o que você vive todo dia, né? Então, a Workplace, a gente, né, assim, é amarelo intencionalmente. E a gente vive a nossa cultura todo dia. Então, assim, fechar negócio não é bater sino pra gente, é tocar buzina. E aí a gente comemora mesmo, a gente celebra mesmo, né? Porque são conquistas e elas precisam ser celebradas. E eu acho que a gente realmente tem um modo um pouco diferente, né? Até porque eu já trabalhei no mercado, eu observo o mercado, tem coisas que eu acho que super funciona, aquilo, né? Eu vou modelando a empresa, né, conforme aquilo que eu acredito, para que a gente melhore cada vez mais as nossas entregas. Então, por isso traz uma gestão, né? Uma gestão realmente que não é falar, poxa, eu trabalho, não, é uma gestão na veia, é fazer com que as pessoas sejam pertencentes e façam parte disso. Então, quando eu fui selecionar o time agora, além dos nossos heads, eu falei, eu tenho embaixadores, né? Sim. E são pessoas que estão ali para defender a gente, estão nos nossos estandes nas feiras e vão falar do Workplace e vão querer te convencer a fazer com a gente, porque ela também acredita no que ela trabalha. Então, acho que é um sonho coletivo, né? A gente tem uma filosofia dentro, aplicada, né? Que a filosofia não é nossa, a gente só pegou emprestada, que é o Ubuntu, né? Todos somos um. Ninguém segura, ninguém larga a mão de ninguém e a gente vai juntos para fazer as coisas, né? Então, não é sobre a Thaís, é sobre a Workplace, né? De quem está construindo isso junto comigo. Agora, com tudo isso, eu assisti já algumas palestras suas, né? Sobre o ambiente Devolve. Exato. Eu sei que talvez alguns dos telespectadores não acompanham isso. Você poderia contar um pouco pra gente, porque isso você começou ano passado, né? Com certeza. Eu acho que eu abri aqui falando, né? Quem sou eu? Eu sou a pessoa que acredita 100% nisso. Por quê? Porque eu acho que essa consolidação da minha trajetória e do legado, né? O Joel J, que é uma pessoa que eu gosto muito, fala muito sobre o trabalho Devolve. E eu refletindo sobre aquilo, Devolve mesmo, né? E a colheita, ela é certa. Acho que gosto muito de uma frase que, assim, não tem como dar errado quem insiste em fazer dar certo. Todo dia vai dar certo. E a questão do ambiente Devolve, eu trouxe isso porque quando a gente entrega um ambiente de trabalho, onde as pessoas de fato se sintam, né, com vontade de ir, com desejo de ir, não é aquela coisa, ai que saco, vou ter que atravessar São Paulo, que é desafiador, a gente sabe disso, para poder estar no escritório. Poxa, que legal, vou lá, porque hoje eu tenho uma reunião, vou atender alguém, vou conversar com fulano, vou discutir um projeto. O viés é diferente, o peso é diferente. Então, trazer tudo com leveza também faz parte do amadurecimento aqui da minha vida, né? Então, o ambiente Devolve, ele é realmente, né, aquilo que a gente acredita, a gente coloca, e as pessoas que vão se conectar com aquilo, não tem como ser diferente delas serem mais engajadas, né? Delas serem mais produtivas e, acima de tudo, mais felizes. E esse é o lema do que eu acredito para o Workplace. Então, a gente não olha para os muitos 1000 metros quadrados que a gente projeta e constrói. A gente olha para quantas 1000 vidas a gente impactou e a gente tem um BREG. O nosso sonho grande até 2030 é ter impactado 500 mil de pessoas através dos nossos projetos. Estamos aqui em 120 mil, mais ou menos, mas estamos no caminho, né? Então, é isso que eu quero amplificar, é essa mensagem que eu quero passar, né? E toda vez que eu estou num evento, assim, às vezes, e vai fazer parte desse meu movimento, não só aquilo que passar por nós, mas se eu puder deixar essa mensagem, e o facilities, a pessoa que cuida das pessoas, da gestão, da cultura, né? Segurar nessa mesma bandeira comigo para entender que ela vai fazer o melhor dela, para ela impactar aquela pessoa positivamente, para que a gente de fato, né, tenha uma colheita muito maior, é sobre isso que eu acredito, né? Eu acho que essa é a minha grande missão, de liderar um movimento sobre o Workplace, e não falando da Workplace. A gente é só um meio, o que eu quero falar é sobre o propósito. Tem algum projeto que você executou que foi aquele brilho?
Olha, Eu sei que todos, né? Então, né, é difícil falar de um. Eu sei que todos, né? Não... Acho que a gente tem projetos marcantes, né? Acho que o meu primeiro projeto que eu me coloquei como construtora, e ele que me levou para a Argentina. A gente está executando um projeto agora, que é um dos projetos da WorkTech, né? Onde o cliente falou assim, você tem que ver o meu projeto com o seu coração. Falei, eu me coloquei como head de obras do seu projeto, porque ele é muito importante pra gente. Mas todos são, né? Porque eu acho que de alguma forma a gente constrói uma relação para ser duradoura. Né? Quantas vezes a gente não escuta do mercado e fala, poxa, tem um arquiteto, aí, sei lá, ficou caro demais, a relação acabou no meio do negócio. Não quero isso, nunca quis e nunca tive esse tipo de experiência. A gente mata o ego todo dia. Todo dia. Eu não alimento o meu, ninguém alimenta de ninguém. Então, é o coletivo, né? E esse coletivo, ele é genuíno do coração, né? Eu quero que as pessoas, quando eu fale isso, elas entendam o brilho no meu olho e entendam que é verdadeiro. Não é... Porque todo mundo fala, qual que é o propósito do Workplace? Eu falei, o propósito tem que estar no coração de cada um, é impactar pessoas, é entender o que o ambiente devolve, por que ele devolve. E não é simplesmente eu ter lá várias palavras ou frases que, né? Motivacionais. A gente vira um instagramável, vou lá e tiro. Não somos motivacionais, eu gosto de ser ativacional. Eu ativo a motivação dos que trabalham comigo. Motivado, você se motiva todo dia. Sim. Eu tenho que só ativar essa motivação para a gente estar junto e produzindo o que a gente precisa entregar. E aí eu vou construindo o Workplace dentro desse mindset, né? Então, que é um mindset que eu sei que é diferente, né? Porque sou eu, né? Então, cada empresa é uma empresa, cada um trabalha do seu jeito. Muitos vão se conectar no coraçãozinho amarelo, outros não, e tá tudo bem. Né? Eu realmente quero ter pessoas comigo que vão estar junto com essa bandeira e fazer com que esses clientes sejam impactados. Né? Recentemente, um dos meus comerciais chegou para mim e falou, Thaís, vamos resgatar aquela base, né, de tantos clientes que você tem. Eu fiquei pensando assim, mas resgatar? Eu falo com ele sempre. Eu não deixei de falar com ninguém. E claro, a gente sabe que uma demanda de corporativo não é todo mês, não é todo ano. É claro. Né? Então, que ela tem ali o seu time para acontecer. Mas eu tenho clientes que caminham comigo há 17 anos, há 20 anos, há 10, há 12. Já passaram por 7, 8 empresas e eu estou indo lá junto com elas, né, levando. Porque uma das nossas bandeiras também nós somos uma empresa para prover soluções. Problema o cliente já tem. Obra é um BO danado. Quem quer, fala de obra, o povo arrepia, né? E eu amo a obra, então eu gosto de estar na obra, eu sou presente em obra. Mas é isso, é prover a solução. Né, entender que sempre existe um plano B, que sempre tem uma outra possibilidade, como é que a gente pode fazer diferente, como é que a gente pode entregar melhor. Hoje você tem a frente de arquitetura. Sim. E a construtora, a WorkTech. Sim. Tem alguma outra surpresa que vem pela frente? Olha, na verdade eu tenho movimentos... Essa é a pergunta de $1 milhão. Assim, como empresária, acho que eu já tenho 2 boas empresas para liderar. Mas eu gosto muito do conteúdo, né? Então, sim, existe um caminho como o Happy Work, são movimentos que eu gosto de fazer. A gente tem o Work Connection, né? Que é um movimento que a gente faz para também catequizar o mercado sobre isso, o quanto pode ser diferente, como é que você, às vezes, tudo bem, você não vai querer, né, ou você já tem um outro prestador, né, um outro parceiro, ou você vai ter que fazer sozinho porque você não tem recurso, mas você precisa ter orientação e o conteúdo. Né? Então, eu gosto muito de contribuir nessa parte, né, porque eu acho que de alguma forma a gente vai se conectar e conexões são sempre bem-vindas, mas é algo que eu venho amadurecendo, essa questão mais de conteúdo. Né? Eu já ministro aulas na FS Educa, onde a gente é meio patrono deles, então com a Fátima, né? Com a Fátima, então tá sempre nesse movimento. Para que a gente possa fazer com que as pessoas tenham uma consciência diferente, né, do que o Workplace pode representar na vida delas. Thaís, nosso bate-papo é rápido, né? Tá chegando ao fim. Né? Eu queria que você deixasse uma mensagem como arquiteta e como gestora, né, para o nosso público. Vamos lá. Bom, acho que eu falei bastante aqui, né, sobre isso, mas acho que como gestora realmente selecionar, né, os seus colaboradores para que eles estejam engajados com o seu movimento.
Eu acho que isso, para mim, é fundamental, né? Então, se você trouxer alguns deles aqui, com certeza eles vão falar muito sobre isso. Então, acho que eles precisam ser cuidados, né? Se você quer que, de fato, eles cuidem dos projetos, dos clientes, primeiramente eles precisam ser cuidados genuinamente. Então, isso eu acredito muito. E a mensagem que eu passo, né, assim, abro com ela, fecho com ela, é que o ambiente devolve. Ele devolve muito, né? Ele devolve esse brilho no olhar, esse engajamento, vontade de estar, né? Esse pertencimento que é tão importante, né? Para essas novas gerações, inclusive. Essa geração, ela é do ser, não é do ter. Né? Então, quando ele se encontra em algo, ele vai pertencer àquele movimento. Isso vai criar força, vai ganhar corpo. E o ambiente, ele é a ferramenta para que tudo isso aconteça. Então, como é que a gente pode projetar melhor para impactar mais, né, vidas? Acho que essa é a minha mensagem. Que seja um 25 maravilhoso. Isso mesmo. Nós estamos no início, 25. Né? Que aconteçam bastante coisas boas para você e para todo o time, né? A gente já é amigo há algum tempo, então... Com certeza. Parabéns aí pela WorkTech. Obrigada. Parabéns. Novos desafios. Novos desafios. A gente está sempre buscando um desafio novo. Obrigado pela presença. Onaga, obrigado. Obrigado. Uma obrigado. Obrigado. Super obrigado. E obrigado a vocês que nos acompanham aqui no canal do YouTube, no Office Connection. Quem ainda não se inscreveu, faça a inscrição no link aqui embaixo. Obrigado e até o próximo programa. Cavalete, há 50 anos como suporte para suas conquistas.